Que bom nós podermos estar de volta aqui. Domingo passado nós falamos sobre o luto e a passagem que nós usamos se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, verso 4, que diz: Bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Nós já explicamos algumas coisas sobre a passagem. Quando fala de que choram, e eu gostaria de elaborar um pouquinho mais nisso, a palavra ali é quase que o mesmo significado daqueles que estão enlutados. Mas no contexto da palavra, esse luto não é pela perda ou pela morte de alguém, mas sim pelas consequências ou por aquilo que o pecado tem causado na vida do ser humano, que incomoda a pessoa, traz uma espécie de sofrimento, de luto para aqueles que entregam a sua vida a Cristo. Então eles são entristecidos pela condição do pecado, eles são entristecidos pela condição das injustiças, e ali descreve como um luto. E como nós vimos domingo passado, o luto não é só pela perda de alguém. E a passagem também diz porque eles serão consolados, né? E o consolo, como nós vimos, tem o significado de trazer para perto. É um momento onde Cristo nos traz para perto dele, para trazer o seu conforto e trazer o seu consolo. Mas domingo também nós vimos algumas etapas, algumas fases do luto. E eu queria convidar novamente a Elisângela, que está aqui conosco, para elaborar um pouquinho também. Nós ainda vamos ver algumas fases desse processo do luto e pedir que ela possa fazer também uma retrospectiva daquilo que nós vimos no domingo. No domingo passado nós já vimos 3 dos estágios que nós estávamos conversando, né? Hoje nós vamos falar sobre mais 2. Os 3 primeiros, que não necessariamente é nessa ordem, né? E ninguém nem vivencia talvez todos eles, né? Às vezes você vivencia o primeiro, pula para o quinto, vem para o quarto, né? Sem ordem nenhuma, às vezes carrega 2 deles juntos e ciclicamente você avança e muitas vezes retrocede, né? Nas sensações, nas emoções. Mas os estágios seriam, né, o da negação, que nós conversamos na semana passada, que é quando a pessoa é tão impactada por aquela notícia que ela tende, né, por proteção, a não acreditar e que em algum momento alguém vai acordá-la do transe de que aquela notícia não é real nem verdadeira. E um outro estágio seria o estágio da raiva, que quando você tem raiva de tudo ao seu redor, inclusive de si mesmo, raiva de si por não ter agido de alguma forma e ter colocado a pessoa, né, protegida. Então, além de ter raiva de si, tem raiva também de outros, de médicos, de Deus. Deus é uma das fontes, né, em que nós canalizamos essa raiva, como várias outras pessoas também. Vimos também a outra que seria da barganha, que seria a negociação, que é quando a pessoa, numa necessidade de fugir daquela negação de que não existe, ou daquela grande raiva, ou de uma tristeza que ela esteja vivenciando, ela tenta negociar consigo mesma que vai mudar as ações, que vai mudar de atitudes, e que se alguém fizer alguma coisa, que aquilo poderia mudar, a dor que ela está sentindo poderia ser, de alguma forma, transformada através dessa negociação. E hoje a gente vai falar sobre 2 outros estágios, que seria o da tristeza. A tristeza seria o momento onde você se depara com aquela angústia, né, esse fator estressante que você está vivendo pela perda, e a relação afetiva que você deixa de existir, né, deixa de vivenciar no seu cotidiano. E a pessoa tende a pensar: eu não tenho mais como viver, eu não tenho mais por que viver, né? E ela se entrega ao momento da tristeza. Mas toda emoção, como já foi falado aqui, ela é importante ser vivida. Nós precisamos vivenciá-las. E dentro da tristeza é um momento onde a pessoa pode refletir, né, trazer à tona tudo aquilo que ela está passando, que ela está experimentando, não consegue apagar como a borracha, né? Eu sempre falo isso quando eu recebo meus pacientes, assim: infelizmente eu não posso apagar a sua história, eu não posso dizer que você vai entrar aqui e vai sair sem esse problema, sem essa história na sua vida. Não existe isso, mas existe uma forma de nós reeditarmos, de nós reorganizarmos dentro de nós a forma como estamos encarando. E a tristeza é um momento em que a pessoa tem para refletir, para pensar sobre esse processo da perda e o seu espaço agora nesse contexto, né? Mas a tristeza, ela pode estar em 2 níveis, né? Um é a tristeza do se afastar ainda mais de tudo e possivelmente até adentrar num processo de depressão. Se a pessoa já tem uma tendência de um transtorno, esse é um momento muito
linear, você fica bem na borda da possibilidade de agravar e até partir para um processo de depressão. Mas quando a tristeza é elaborada de uma forma saudável, né, que a tristeza também tem a sua função, você caminha por outro passo, que seria o último deles, que é a aceitação. A aceitação, ela é diferente de uma superação. Nós não superamos a perda, nós não superamos a ausência daquela pessoa na nossa vida, nem a ausência de nenhuma situação que você se distanciou e perdeu naquele momento. Mas nós aceitamos a condição de que, apesar daquele distanciamento, apesar da ausência da relação afetiva, né, às vezes a perda de um namorado, de um marido, um divórcio, de uma esposa, filhos que às vezes se rebelam, né, contra pais e vão embora e se separam. Então, essas perdas, elas trazem sim muitos danos, elas trazem sim muitos conflitos. Mas quando você aceita que, apesar de tudo isso que está acontecendo, que você não tem como mudar a situação, você vai viver, vai se dar uma nova chance, você vai viver da sua melhor forma, na sua melhor versão, aquela fase que você está experimentando. O luto pela morte, né, dos grandes ápices dele é quando a pessoa perde alguém assim, de uma forma uma ruptura muito brusca, né? Um acidente, a pessoa acabou de sair e não houve um preparo como há quando alguém está doente, né? Está no processo terminal. A pessoa já começa a experimentar o luto em vida, ela vai passando pelos estágios. Não estou dizendo que ele é mais fácil, mas o que é muito rápido, ele tende a ser ainda mais intenso e impactante na vida dessa pessoa. Então, independente de que perda e de que afastamento, e quando eles são pontuais e muito bruscos na vida, né, da pessoa, ela tende a negar mais, a entrar ainda mais em processo de dificuldade. Mas, como eu falei, se a gente entender, né, que a perda precisa ser vivenciada através desses processos de luto, e que cada pessoa difere da outra nesse tempo e na forma como a pessoa enfrenta, lida e caminha com isso, ele tem um processo saudável, natural e saudável, né? Mas pode sim ir para uma vertente de precisar de ajuda, né? Inclusive as famílias precisam ficar atentas se perceber sinais que a pessoa não está conseguindo lidar com a realidade, com as situações do cotidiano, que aquilo está embaraçando muito, que aquilo está ficando muito complicado, buscar ajuda, né? Ajuda de pessoas mais próximas, uma ajuda de alguém que talvez esteja olhando de uma forma diferente, que outra pessoa da família que também está ali no mesmo processo, imbuída, não consegue estar dando esse suporte. E, se for preciso, até mesmo ajuda profissional. É interessante que muitas vezes as pessoas acham que passar pelo processo, que quando o crente, quando o cristão, aquele que tem a sua fé no Senhor Jesus Cristo, passa por esse processo, muitas vezes é confundido com uma falta de fé, né? Com uma falta de confiança ou de esperança no Senhor. Mas na realidade é um processo natural do ser humano, é uma reação natural do ser humano quase que necessária, né? Para que você possa superar esses momentos de sofrimento, de tristeza e de separação. Exatamente. Agora, o tempo que cada um vai levar é que difere, né? Existem pessoas que elaboram isso muito mais rápido, mas a necessidade de lidar com as emoções é um grande desafio para todos nós. Às vezes a gente tende, né, a fugir, a botar assim para debaixo do tapete, para o cantinho, aquelas emoções que estão aflorando. Mas lidar com elas e entender o porquê delas no nosso contexto, né, especialmente num processo desse de perda e de estresse que a pessoa está vivenciando, e conflito emocional, cognitivo, social, né, quando começa a afetar as nossas relações do cotidiano, a gente tende a tentar fugir, mas a gente precisa de fato encarar, por mais difícil que seja. Se for necessário, compartilhe, busque ajuda, não fica sofrendo aí sozinho. Não ache que você sozinho, no seu cantinho, vai conseguir escapulir disso sem que nenhum dano seja causado. Não é real. Você precisa sim colocar para fora. Mas também, se você não está sentindo nada disso, não se force, né? Eu tenho que sentir. Não, é simplesmente não fugir, mas também não criar, não sentir, eu tenho que criar um espaço para isso, né? Porque o seu organismo, se você estiver fugindo mesmo desses estágios
o seu organismo vai te dar sinal. Nosso corpo fala com a gente e ele vai dar sinal sim. Em algum momento você vai se encontrar com esse luto lá na frente de uma outra forma, né? Através da somatização de sinais no seu próprio organismo de falência, né? Que o organismo não aguenta conviver com aquilo e ele vai vir como um sinal de alerta. É interessante que esse processo do luto, ele pode mudar até a forma como nós vemos Deus, ou entendemos Deus. Nós questionamos. No domingo passado eu falei que essa teologia do luto, podemos dizer assim, é uma teologia muito difícil, porque até o fato de nós estarmos passando por esse momento de sofrimento nos leva a questionar Deus, porque nós achamos que o relacionamento com Deus vai fazer com que todos os momentos difíceis da vida sejam eliminados. Mas a Bíblia nunca nos promete isso. A morte, principalmente o luto pela morte, a morte é um fato natural, uma consequência natural do pecado e na situação que nós vivemos. E lá no livro nós vemos em alguns salmos, os salmistas eles sempre expressam os sentimentos de forma bem intensa. E nós podemos ver alguns salmos onde fala que a pessoa passando por esses questionamentos. No Salmo 43, verso 2, nos diz: pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Aí o salmista questiona Deus e diz: por que me rejeitastes? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Isso no Salmo 43, verso 2. Salmo 77, 8 e 9 nos diz o seguinte: desapareceu para sempre o seu amor. O salmista aqui questionando Deus num momento talvez de depressão ou de angústia, ele diz: acabou-se a sua promessa, esqueceu-se Deus de ser misericordioso, em sua ira refreou a sua compaixão. Agora, algo que interessante que nos chama a atenção é que o Senhor Jesus Cristo, na véspera da crucificação, ele passa por um momento, por esse estágio natural do luto, do sofrimento e até mesmo a depressão. No livro de Mateus, no capítulo 25, no verso 36, nos diz o seguinte: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E olha que interessante como a Bíblia descreve, disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Algumas traduções dizem: eu sinto que vou morrer. Então ele estava ali no sofrimento tão intenso, passando por um momento de dor, de aflição e de angústia, quase que o mesmo processo do luto, porque ele já sabia o que viria a acontecer. Inclusive era o processo do luto, porque o luto não necessariamente é só quando a gente perde, a gente pode viver o luto precocemente. Pessoas que já recebem notícia de que outras pessoas estão doentes, elas já começam a viver o luto e vivem esses estágios, né? A gente consegue ver pessoas que estão agora até com Covid, né? Uhum. Elas, quando vão ficar entubadas, que elas estão no hospital, a família entra nesse processo de luto. A gente consegue ver nitidamente todos esses estágios, todos misturados. E Jesus vivenciou e trouxe isso, eu acredito até que para ficar como um manual para nos orientar e nos ensinar. Queríamos passar por isso também. E nesse momento ele se entrega completamente a Deus. É ali que ele fala, né? Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E esse momento de Covid que nós estamos vivendo nos trouxe o luto de várias maneiras. Na perda de muitas pessoas queridas, incertezas quanto à situação financeira, outras questões de saúde, muitas dúvidas. Então, todos nós, de uma certa forma, estamos passando por um processo de luto como consequência da pandemia, do momento que nós estamos vivendo. Agora, o que eu gostaria de encerrar aqui fazendo uma afirmação para você é o seguinte: é que Deus conhece a nossa dor. Deus conhece a sua dor. Nós temos um Deus que conhece a dor da perda de um filho. Nós temos um Deus que conhece a dor através do Senhor Jesus Cristo, a dor da depressão, a dor da angústia, a dor do sofrimento físico, do sofrimento emocional e espiritual. Mas o que eu quero que você lembre, que você tenha certeza esta noite, é que Deus está presente,
que Deus está próximo. Não existe um momento onde Deus está afastado de nós a ponto dele não nos ouvir, mas Deus está presente. E aqui é que a teologia fica difícil, porque mesmo nos momentos complicados, difíceis, nas tribulações, nos momentos de dor, de separação, de impotência que nós passamos por causa do sofrimento, mesmo ali, Deus está presente e o amor que Ele tem por você não mudou. O plano, o projeto de vida que Ele tem para você não mudou. E Deus irá caminhar conosco. Ele vai atravessar conosco esse processo de luto, esse vale da sombra da morte, como a Bíblia nos descreve. Ele caminha conosco, Ele está presente, Ele está conosco. E essa tristeza, ela vai passar. Esse momento de dor, ele vai se transformar numa saudade saudável, lembranças boas, principalmente no momento de perda de algumas pessoas. É ali que nós amadurecemos, a nossa fé, fortalecemos a nossa fé e experimentamos Deus de forma sobrenatural nesses momentos tão difíceis da vida. Então hoje eu gostaria de orar por você. Nós vamos encerrar aqui, não sei se Elisângela tem alguma coisa mais a falar. Na verdade, eu estou aprendendo tanto quanto, né? E experimentar esse momento não é fácil, mas expressar a dor, nós precisamos expressar a dor. O próprio Jesus Cristo nos ensinou isso, expressando a sua dor. Quando a gente tende a fugir disso, a gente sofre ainda mais. Então, as orientações que a Bíblia traz para a gente, hoje a ciência comprova, tantas questões que a gente, né, sempre entendeu como bíblico, hoje a ciência vem comprovar. E isso é muito bom, nós vemos que a palavra do Senhor, ela veio como uma fonte realmente de orientação para nós. Então, eu sei que é muito difícil lidar com perdas. Quem nunca teve perdas? Nós temos perdas diferentes uma das outras, em dimensões diferentes uns dos outros. Mas as perdas, elas são constantes na nossa vida. Então, não ache que você nunca vai passar e nem ache que a sua dor vai ser a maior que você já viveu. Talvez lá na frente você ainda vai experimentar uma outra tão grande que essa de agora, né, foi apenas um treinamento para você. Não estou convidando pessoas a sofrimentos, mas a entendermos que nós crescemos, quando nós elaboramos de forma positiva, né, esse momento vivenciado pelo luto. É possível atravessar, né? É possível atravessar essa ponte. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu imenso amor, Senhor. Obrigado, Pai amado, porque nós temos em Ti um Deus que não só nos ama, mas que conhece as nossas limitações, conhece a nossa dor e caminha conosco, Senhor Deus, pelos momentos mais difíceis da vida, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pelo renovo que podemos encontrar em Ti. E hoje nós clamamos pelas famílias que estão enlutadas, Pai, principalmente o luto pela perda de pessoas queridas. Que essas famílias sejam renovadas, restauradas, Pai, que Tu possas trazer o consolo, trazer para perto de Ti, Senhor, colocar no colo, Senhor, e renovar as forças, Pai, trazer um renovo de vida, Senhor, através do agir do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício feito por nós na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado pelo sangue que ali foi derramado, pelo Teu agir, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E a Ti, Pai, toda honra e toda glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus a todos abençoe. Continue conosco, nós ainda vamos louvar a Deus. Nosso culto ainda não terminou. E muito bom, é muito bom ter você participando. Já estamos no processo de reunir para organizar, né, o nosso processo de retorno através dos pequenos grupos. Você que faz parte da nossa igreja, você estará sendo contactado. Vamos colocar informações aí nos grupos. E já estamos no início do nosso processo de retorno. E cremos que esses números continuarão caindo, baixando, e que em breve nós vamos poder experimentar daquela comunhão gostosa que temos quando estamos juntos. Que Deus a todos abençoe. Tchau.